10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, galera, vamos aqui para a explicação da semana 3 do PET 4 de Educação Física do 9º ano. Nós vamos observar aqui, galera, que nessa semana nós vamos falar um pouquinho sobre as práticas de aventura na natureza, onde vai identificar que são aquelas que vai buscar desafios, procurar superar desafios e obstáculos, com ou sem auxílio de equipamentos, na vivência, experimentação e fruição de atividades físicas corporais realizadas em um ambiente natural ou em contato com a natureza. Tá certo? Aqui a gente tem que analisar, galera, que essas práticas, elas são realizadas nesses ambientes naturais, e aí ela vai requer um pouco de experiência, um pouco de vivência e cuidados, porque vão trazer alguns riscos e perigos, no caso, né? A gente vai analisar aqui as questões onde vem pedir, né, para que você possa responder nessa número 1, as questões A, B, C. Na letra A, né, busca agora o significado das palavras perigo e risco e responda o que se pede. Quais são as semelhanças existentes entre essas duas palavras? Então você vai analisar o que seria o perigo e o que seria o risco, tá? Aí você pesquisar aí, né, o que seria cada uma dessas palavras e analisar qual que é as semelhanças entre elas, tá bom? A letra B, qual a diferença existente entre elas? Aqui no caso, na primeira era as semelhanças, agora é a diferença. Se a gente for analisar, quando eu falo, olha, perigo é um alerta, risco é o que pode acontecer. Então a gente pode analisar, e aí eu estou falando de forma bem geral. O perigo é como se fosse um alerta e o risco é o que pode vir a acontecer. Claro que o perigo está relacionado, só que digamos que o perigo é esse alerta do que pode trazer como risco, ou seja, a ocorrência do fato, tá? Se não te ajudou, eu recomendo que você pesquise, tá? E possa trazer nas suas palavras aí, de acordo com o significado, se você tiver o dicionário em casa, também pesquise, para poder estar ajudando, até mesmo para poder estar identificando essas semelhanças e diferenças. Na letra C, vem falar, você acredita que as práticas das atividades de aventura na natureza estão sempre associadas com riscos e perigos? Aí você vai estar relacionando, né, se esses termos estão de fato com a realidade, né, com a realidade da prática e a sua dificuldade de realização, né, se o ambiente vai provocar essa sensação de risco e perigo. Na número 2, vem colocar falando sobre a BNT-NBRE, que vai apresentar a regulamentação para a gestão de riscos associados ao turismo de aventura, através da caminhada de longa distância, trazendo as competências pessoais necessárias para condutores dessa prática, assim como equipamentos de proteção recomendados. Na letra A, na sua compreensão, quais são as capacidades físicas necessárias para realizar caminhadas de longa distância na natureza? Aqui, galera, é pensar o que a pessoa tem que ter de minimamente para conseguir realizar essas práticas essa caminhada de longa distância, né? As capacidades físicas, pensar a questão de resistência, né? A gente pode relacionar aí também a questão da agilidade, né? Desse ato de correr, desse equilíbrio, pensar essas capacidades que vão favorecer para que a caminhada aconteça. E aí, dentro dessas capacidades físicas, que não traz um significado, ele pode trazer essas capacidades físicas como adaptações, como movimentos próprios das pessoas para poder realizar. Aí você pode estar analisando quais são esses movimentos, quais são essas capacidades que as pessoas devem ter para poder realizar de forma exitosa, de forma segura, as caminhadas de longa distância na natureza. Letra B. Você acredita que existem riscos envolvidos nessa prática? Quais e especifique. Então, nas caminhadas de longa distância, você acredita, né, dentro da natureza, que há riscos, né,
que as pessoas podem estar adquirindo são alguns alertas, né, de que ele pode estar adquirindo alguns acidentes, digamos assim. Depois nós temos aqui na letra C, quais equipamentos e atitudes você avalia que podem minimizar os riscos envolvidos na prática de caminhada de longa distância na natureza? Então você vai pensar quais atitudes, no sentido, qual é o comportamento que essas pessoas devem ter durante a prática, e quais o equipamento que deve ser utilizado para que, se vier a acontecer algum acidente, né, algum risco, né, algum problema durante, possa ser minimizado esse problema, ou seja, não traga grandes problemas, grandes perdas e consequências. Na letra D, descubra um espaço de sua casa onde possa simular com muita criatividade e responsabilidade uma prática de caminhada de longa distância com obstáculos. Você pode elaborar um circuito onde realize várias voltas de um mesmo percurso. Caminhe por no mínimo 1 hora e identifique as alterações do seu corpo, tensão muscular, frequência cardíaca, sudorese, e registre as informações do seu percurso e as alterações fisiológicas percebidas em sua execução. Nessa atividade, nessa questão no letra D, você vai pensar em fazer essa caminhada de longa distância no quintal aí da sua casa. Aqui pede 1 hora, mas com um mínimo, dependendo a intensidade que você realizar, em 15 minutos mais ou menos, meia hora, você vai conseguir perceber várias modificações. Tá? Então, galera, vocês vão perceber algumas alterações durante essa prática, e ao final você vai analisar, né, alguns sinais de que seu corpo, seu organismo está reagindo com aquela prática, né? E aí vai entrar a questão do suor, da frequência cardíaca, que está relacionada à quantidade de batimentos que o seu coração vai bater por minuto. Você vai perceber que a temperatura do seu corpo vai aumentar. Então, essas coisas que vocês vão identificar. Além dessas que eu falei, que foi destacado, você vai colocar aí outras que você identificou, que vai mostrar que o seu corpo reagiu diante daquela prática e diante daquela intensidade. No número 3, vocês vão perceber, primeiro vai perguntar aqui, né, se você sabia que existem metodologias específicas criadas para identificar e gerenciar riscos em diversas circunstâncias, né? E aí, de uma forma geral, eles estão vinculados à análise de modelos de possibilidades em que diversos cenários são projetados e os riscos envolvidos avaliados de acordo com seus impactos e consequências. Então, para poder mostrar que as práticas corporais de natureza, elas têm alguns estudiosos, tem alguns pessoas relacionadas a essas práticas que estudam todo um processo de evitar determinados riscos, de evitar alguns acidentes. Então, é tudo pensado, principalmente uma prática esportiva, uma prática que é habitual, né, que várias pessoas realizam. Os estudiosos da área, eles estudam todas essas características para que torne, né, com que esse conhecimento chegue às pessoas e eles possam estar realizando de uma forma bem mais segura. Nessa tabela aqui, vocês vão avaliar, que vão pedir para colocar 4 práticas corporais de aventura na natureza e preencher o quadro. Nessa primeira aqui, vai pedir para identificação da prática corporal. Então aqui você vai colocar da primeira, segunda, terceira e quarta. No caso, você vai identificar com o nome, nomear essa prática corporal. A segunda aqui é o espaço onde se realiza. Então você vai avaliar qual que são os espaços que cada prática dessa requer. Os principais riscos e perigos. Aqui de uma forma bem resumida, porque o espaço aqui é pequeno. Eu recomendo, inclusive, que você faça no caderno aí para poder ter um espaço maior. Ou na folha atrás, possa estar fazendo de forma separada. Principais consequências associadas aos riscos. As consequências aqui, galera, primeiro, os riscos e perigos aqui é o que acontece, né? O acidente que acontece, por exemplo. E as consequências são as lesões, né? São os ferimentos que acontecem. Atitudes preventivas para minimizar os riscos, ou seja, o que é que você pode fazer, o seu comportamento, para poder evitar que os riscos venham a acontecer. Equipamentos de proteção para minimizar os danos em caso de acidente. Então, quais os equipamentos que você pode estar realizando, pode estar utilizando nessas 4 práticas, tá certo?
Depois nós vamos passar aqui para a próxima, marco número 4, que vai estar pedindo para poder estar criando, né, identificar dentro aí da onde você mora, os espaços dentro da natureza que pode ser utilizado para criar uma prática, né, para poder vivenciar uma atividade, uma prática corporal, juntamente com seus pais e com seus familiares. Aí pede, né, aqui, gente, a letra A, B, C ou D, que vocês vão fazer? Vocês não vão, se vocês quiserem, pode estar respondendo, né, seguindo essa lógica. Letra A, onde você vai descrever o tipo de atividade, o nível de esforço envolvido, você vai responder aí. Depois a letra B, ou você pode pegar e colocar no formato de um projetinho, tá bom? Inclusive na semana passada teve uma atividade próxima a isso, onde uma aluna me mandou inclusive um projeto bem interessante, tá? Não respondeu a seguinte A, B, C e D, mas colocou no projeto, e aí cada alternativa dessa, cada questão dessa da letra A, foi um tópico do projeto, tá? Ou então você pode estar fazendo a letra A e respondendo. Então, letra A, descrever o tipo de atividade, o nível de esforço envolvido. Você vai colocar aí qual é a atividade e que esforço é esse que vai ser necessário para a pessoa realizar. Depois, descrever as características do ambiente, né? Então você vai colocar o que contém nesse ambiente, né? Que solo é esse, né? Se é muito, no caso, se tem um lugar de rio, de água, se tem buracos, se tem mata verde, enfim, toda essa lógica que vai ajudar a pessoa a se organizar nesse espaço para realizar a prática. Aí pede, né, para poder elaborar uma cartilha escrevendo atitudes de respeito e prudência que deverão ser adotadas na realização da atividade. Então você, juntamente com quem for praticar, vocês deverão pensar em atitudes que vão favorecer para que essa prática seja realizada da melhor forma possível e com mais segurança. A letra C, avaliar as características dos participantes em relação à adequação das capacidades físicas e ao esforço demandado para a prática proposta. Então, essa prática esportiva, essa prática corporal que for realizada aí na natureza, vai ser pensada considerando os praticantes. Se você vê que é uma prática que vai exigir muito da pessoa, e você imagina que a pessoa não tem confiança, ou tem dificuldade de realizar determinado movimento, então você não faça, né? Faça uma prática que dá para todos realizar de forma segura. E letra D, levantar possíveis acidentes e incidentes e definir equipamentos, vestimentas e outros recursos que sejam capazes de minimizar os danos causados por eles. Então, é nessa lógica, você vai colocar toda uma caracterização desses acidentes e incidentes, de acordo com o que a gente já discutiu, os equipamentos, as roupas que devem ser utilizadas e outros recursos que você achar necessário para esse projeto, para essa prática seja realizada de forma harmoniosa e segura. Certo, galera? Então agradeço você que assistiu o vídeo aula até agora. Peço que, se não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Então, um forte abraço e até a próxima!